Plano B está de volta com o psicopedagogo Gilson Donato, que também é professor no Colégio Cantareira. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre bem-estar, principalmente dos alunos, da família desses alunos. Ele vai contar um pouquinho sobre a história dele, como ele começou nessa carreira e por que o foco dele num trabalho social tão bacana que ele exerce na escola. Tudo bom, Gilson? Tudo bem. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo, trazendo pra gente um monte de conhecimento, porque eu já sei que eu vou perguntar pra ele, eu sei que muita coisa bacana vem por aí. Então vamos lá. Quando foi que você sentiu interesse pela carreira acadêmica? Então, o início da minha carreira foi estudando línguas, letras. Então, eu achava que seria professor de português, francês, inglês, que é o que eu me dedicava. E comecei a carreira assim. Mas eu logo percebi que as dificuldades de aprendizagem, elas me chamavam mais atenção do que ensinar só para quem aprende com facilidade. Então, isso foi me impulsionando para me aprofundar nas questões pedagógicas. Aí logo comecei a trabalhar com coordenação, além de ser professor, onde eu podia instruir os outros, formar as pessoas em serviço, que eu percebia que os professores não tinham repertório para lidar com o diferente, com quem tinha dificuldade. E eu acho que você trabalhando bem com quem tem dificuldade, você trabalha muito bem com quem não tem. Exatamente. Né? Então você, parando para pensar naquele que não aprende, você está pensando no que aprende também. E com facilidade. E com facilidade. Então aí eu me aprofundei na área da linguagem, então eu fui para a vida acadêmica, fiz o doutorado, não defendi, mas me preparei todo, me aprofundei nas leituras na linguística, então isso me fez entender como as pessoas aprendem, já em meu ponto de vista da linguagem. Aí fui ser psicopedagogo, então da letras eu parti para a academia pura, aí fui para o estudo que dá frutos no trabalho imediatamente, que é a pedagogia e a psicopedagogia. E eu já era coordenador e cada vez que há um desafio, eu estou estudando. Então eu sempre estou me aprofundando e levando meus professores a refletirem junto comigo os desafios que aparecem. Tanto o desafio de você alfabetizar qualquer criança, como de você ensinar no ensino médio um aluno com déficit de atenção lá aos 17 anos e não ter conseguido uma terapia, um acompanhamento que fizesse ele controlar essa emoção. Como é que você consegue identificar lá aos 17 anos que um aluno tem déficit de atenção? Isso daí já não tinha que ter vindo desde lá de trás? Então, quando ele está nas mãos da gente, a gente percebe, mas a gente recebe muito aluno no meio do caminho da formação. Entendi. Então você recebe uma criança de 12 anos que outras escolas julgavam um aluno incapaz, ou um aluno bagunceiro, um aluno insubordinado, e você percebe que ali há um desvio. Porque a gente vai padronizando, percebendo o padrão que é fácil trabalhar e aquele do que quem tem desvio. Então acontece quando você pega uma criança ou um jovem, você já tem facilidade de apontar um diagnóstico para que você seja ajudado por profissionais. No caso de uma hiperatividade, você precisa que um profissional lide com o aluno, não no coletivo, nem individualmente, e muitas vezes o trabalho do psiquiatra, até medicamentosamente, que não é papel da escola. Vai ter reflexo na escola, mas nós temos que ter a tolerância na inclusão, nós temos que instruir bem os professores, para que eles saibam que nem tudo aquilo é deliberado. Muitas vezes o aluno tem aquelas atitudes, demonstra aquelas dificuldades por constituições, tanto nas questões cerebrais dele, como até atitudinais, porque se você demora para tratar um aluno com um distúrbio emocional, aquilo passa para a índole dele. Então o que era apenas um surto, ele começa a usar quando ele não está em surto. Então, quanto antes você percebe certas síndromes, certas questões de transtornos, você ajuda a família e você se ajuda como escola a ter um aluno pleno ali, que aprende. E não contribui para que ele inclua na sua maneira de ser alguns distúrbios, alguns elementos de manipulação. Então, a criança mimada é uma coisa, a criança que tem uma oscilação de humor é outra, muito diferente. Então a gente aprende a ter um olhar e perceber isso é mimo, isso não é, isso é transtorno. E existe um padrão em determinadas
alguns transtornos. Existe um padrão que vocês conseguem identificar uma criança hiperativa, uma criança com déficit de atenção? Existe um padrão? Olha, essa criança está dentro desse padrão, essa criança está dentro daquele padrão. Então, algumas coisas apontam, mas nós não temos nem o papel de diagnosticar. Escola, né? Pedagogo... É sempre por observação. Porque o psicopedagogo escolar, ele não tem que diagnosticar, ele tem que apontar possibilidades e, com a família, fazer encaminhamentos. Agora, quando a questão é pedagógica, uma fratura pedagógica, por exemplo, uma criança tem uma dificuldade cruel no raciocínio lógico-matemático, muitas vezes não é o encaminhamento. É o trabalho interno da escola, encontrar procedimentos que façam aquela criança aprender. Porque não tem um distúrbio, não tem uma malformação. Então, aí a gente tem que ver também a questão do procedimento pedagógico de uma maneira bem ampla. Que não existe mais um plano de aula único que atinja todos. Porque cada vez mais as crianças vêm com informações diferentes. O repertório hoje é muito distinto. Há 30, 40 anos atrás, você tinha uma turma, eles tinham um repertório semelhante. Porque a mídia... A velocidade da informação não era que nem hoje. Hoje tem criança que sabe de um aspecto, outra de outro. Um vem super linguístico, outro é super lógico. Um é musical. Se a gente não aproveitar isso na escola, a gente vai fazer a escola de 30, 40, 50 anos atrás. Que elege uma ou duas habilidades, competências como as principais. E você desconsidera crianças que têm outras que são ricas, que levam à construção do conhecimento, que bem encaminhadas, bem canalizadas, faz aprender português, matemática, história, geografia, e se você olhar cruamente do lado de fora, você fala assim, não, parece só uma criança musical, que gosta de dançar e cantar, e isso está próximo do quê? Esse raciocínio musical, que tem tempo, que tem ritmo, que tem frequência, é super próximo da matemática. Por que não encostar uma coisa na outra? Entendi. Olha que interessante. E tudo tem que ser dentro de um critério de observação, que os educadores têm que ter olhar individual em cada aluno. Tem que particularizar. Você tem que conhecer cada aluno. Hoje a gente fala já em diagnóstico pedagógico. Não é mais vou dar nota, vou emitir um boletim. Eu vou diagnosticar pedagogicamente. Tanto que as escolas que avançam mais, elas relatam o resultado da criança e não traduzindo uma nota numérica ou uma menção em letra. Né? Porque para um pai, eu falar assim, teu filho é 7, teu filho é C. Ou falar, seu filho tem facilidade para aprender equação, na hora do desafio do problema ele tem dificuldade, a ortografia dele está fora do padrão da faixa etária. Isso é compreensível. Agora é 7 e você descobre por que é 7. Por que não é 7 e é 6? Que diferença de um ponto significa o quê em aprendizagem? Né? Essas reflexões, elas não são novas, mas elas estão adentradas em muitas escolas. Tem escola que não reflete isso. Nossa, tem tanta coisa para te perguntar. A gente que tem filho acaba querendo saber. Porque essa questão da nota é uma coisa realmente muito particular. Eu sou muito boa em matemática, eu sou muito boa em exatas, mas eu já não sou boa em humanas. Então, esse olhar que antigamente era um olhar padronizado, hoje é um olhar individualizado para olhar o aluno dentro daquilo que ele é capaz de fazer o que é de melhor. Sim. Então, ele não pode ser desclassificado porque ele não gosta de humanas ou porque ele não vai bem em humanas e vai bem em matemática. Então não tem espaço para inclusão. Porque se eu for avaliar um incluído por um padrão da normalidade, ele sempre vai ser ruim. Ele sempre vai ter defeitos, vai ter dificuldades. Então, na verdade, para eu ser justo, na hora de eu divulgar um resultado, a gente tem que ver o crescimento do indivíduo em relação a ele mesmo. Então, ele está crescendo. E o excelente, cheio de habilidades, corado, saudável, com uma família que não tem problemas, ele vai crescer com relação a ele, não é com relação ao vizinho. É lógico. Então o ranking não serve para nada na escola que inclui. Porque o incluído, ele não vai entrar em ranking, né? Ele não vai entrar em ranking, exatamente. E isso acaba trabalhando a autoestima do seu aluno. Você não tratar o aluno como um número na chamada, você tratar o aluno pelo nome e sobrenome, você conhece o histórico de cada um deles, você sabe de onde ele é, a família que ele vem, Exatamente. tem acesso aos pais. E isso é muito importante no caso de uma criança que ela seja... tenha algum tipo de déficit, algum transtorno, que seja uma criança de inclusão, e isso faz total diferença para ela, porque ela não vai se sentir pequena perto dos outros. Exatamente. Ela vai sentir que ela também está crescendo porque ela tem um trabalho que é olhado para ela, né? Para o caso dela. E com isso você desenvolve tolerância entre as crianças,
porque eles aprendem que nem todo mundo é igual na prática, porque o professor faz isso acontecer. O bullying, tão falado, ele diminui. Por exemplo, uma escola que inclui a questões físicas que convivem. Então, por exemplo, um nariz longo, uma orelha de abano ou um sobrepeso passa a significar pouco, porque eu tenho um colega que tem hidrocefalia e tem a cabeça crescida e ninguém vai fazer bullying com quem tem hidrocefalia. Então eles aprendem a não fazer bullying com ninguém, pelo menos o físico. E na escola em que eu atuo, a gente tem casos muito pontuais de bullying, né? E que a gente vai, lida, não tem aquela quantidade que a gente lê, que as pessoas falam. Sofreram bullying em outra escola e chegaram lá com trauma. Vários nossos alunos que a gente faz inclusão, eles sofrem bullying nas outras escolas, e não só o bullying do colega. Os pais consideram bullying até dos profissionais da escola, quando eles falam que o filho deles é intolerável, é uma criança que não tem convívio social. Gente, mas é um educador, a escola é a segunda casa da criança. Tem que ser uma referência também, porque enquanto os pais estão trabalhando, as crianças estão na escola, estão ali aprendendo, tendo referência. Isso. Um transtorno como o transtorno opositor, TOD, transtorno opositor desafiador, em que a criança desafia quem é o líder naquele... Normalmente é o professor, é o adulto. Então a gente tem casos de criança sem tratamento, que não se descobriu o que é, está se observando aquilo como uma criação, e que o aluno agride o professor. Uma escola como a minha, né, a escola que eu coordeno, que eu trabalho junto com os professores, a gente tem o seguinte aspecto: essa criança não me tocou deliberadamente. Ela tem um transtorno. Nossa obrigação é chamar a família e, junto com a família, procurar a solução, que é medicamentosa, procurar os tratamentos. Tem o caso de TOD na escola, que depois de 6 meses, a criança é super dócil, porque ela está tratada. Então, não temos mais aquela criança jogando a carteira para cima, se opondo a uma ordem prosaica da professora. Agora não é mais português, vamos pegar o caderno de matemática, a criança se irritava e jogava o caderno para cima ou na professora. E isso não é normal. Isso é desviado, né? Então isso precisa de tratamento. Não é rebeldia, isso é um transtorno. E a escola, Jaqueline, hoje, e há muito tempo, ela é convocada a ensinar, sim, que é o nosso papel primeiro, mas a ajudar a família a formar, porque a gente tem criança 12 horas dentro da escola, com esses períodos integrais que toda escola tem. Então, se eu não ajudar na formação, e um terceiro item que muita escola deixa de lado é o cuidador, lá do cuidador. Nós temos que dar cuidado aos alunos, porque uma escola cuidadora é uma escola que sabe que ninguém doente aprende, ninguém triste aprende, ninguém com um desvio aprende. Então esse olhar cuidador, ele concorre com os outros dois, o formativo e o de aprendizagem. Hoje não se vê numa escola que se diz inclusiva a possibilidade do professor falar que precisa terceirizar o caso de um aluno que está doente. O professor tem que perceber, o professor tem que acolher, aí sim terceirizar. Olha, ele não está bem, mas tem que primeiro mostrar essa importância que ele dá para aquele indivíduo, para ele não simplesmente ser retirado do ambiente da sala de aula. Ele tem que sentir que o professor dá importância para ele. Que é o que a gente realmente espera. A gente está em casa, os filhos estão na escola, o que a gente espera de fato é que o professor abrace, né, acolha o nosso filho como a gente acolhe em casa. E coisa que muitas vezes a gente não vê, porque às vezes até o professor pode estar cansado, pode estar estressado, insatisfeito com uma série de fatores e acaba entrando lá e mecanicamente vai lá, dá aula, né, se retira. E hoje em dia, com essas diferenças, com essa história do raciocínio rápido, né, com a internet o tempo todo trazendo muitas informações, as crianças estão evoluindo muito rapidamente. Estão aparecendo muitas situações diferentes do que a gente tinha dentro do tradicional. E as escolas têm que aprender a conviver e trabalhar as diferenças de cada aluno. E acho que isso é muito importante. O trabalho que vocês fazem é muito legal. Quando foi que você começou a trabalhar com crianças? Desde o início da carreira, eu já lidei com criança, mas na faixa etária dos 10 anos. Eu comecei dando aula? Eu era professor de português, inglês e francês. Então eu dava aula de português na escola regular, inglês e francês no Instituto de Línguas. Aí eu trabalhei mais ou menos 3 anos só como professor. Aí eu fui convidado a ser coordenador do colégio em que eu lecionava português. Coordenar
o ensino fundamental 1, que na época era primeiro grau. Então era trabalhar, aí sim, com alunos de 7 a 10 anos como coordenador e continuava lecionando. Eu leciono até hoje, aliás, porque eu acho que o coordenador que deixa a sala de aula, ele perde um pouquinho da realidade da criança de hoje no convívio coletivo, né? Porque você, na sala de coordenação, no pátio, é uma outra coisa. Dentro da sala, você tem uma pegada das crianças. Então, aí eu comecei a lidar como coordenador e daí eu já coordenei desde berçário até ensino médio, ensino técnico. E eu tenho paixão por alfabetização. Eu gosto muito de trabalhar de 5 a 8 anos com a instrução às professoras, a observação das crianças, mas eu tenho prazer de trabalhar com qualquer faixa etária, né? Porque nessa perspectiva a gente vê evolução o tempo todo, porque a tal da visão construtivista é a visão desenvolvimentista do ser humano, é que qualquer pessoa, o resto da vida desde que nasce, ela vai de estágios menos complexos para mais complexos no seu saber, e isso não acaba na escolaridade até os 19 anos. Se a gente acredita que até o fim da vida é assim, então sempre tem como eu vou estimular agora o menino de 12 para ficar mais esperto, as abstrações se aprofundar. E agora o 16? E agora o 18? Então sempre tem. Mas gosto bastante dos pequenos. Com essa evolução, né, que o tempo acabou trazendo para a gente, para as crianças da gente, como é que você enxerga aquelas crianças, qual a diferença, né, daquelas crianças lá no comecinho da sua carreira e as crianças que você ajuda a alfabetizar hoje? Então a diferença é de repertório, porque se eu vou pegar, vamos mais para trás, eu criança, então já tinha uma mídia, já tinha uma informação, eu tinha televisão, né, e uma televisão que eu adorava, que assistia desenhos, e quando eu chegava na escola, meu professor falava, televisão emburrece, desenho de televisão é agressivo, vão ficar agressivos. Eu sempre fui um menino pacato, me transformei num homem que não sou agressivo, e assisti o Pernalonga, o Pica-Pau, dando cacetada na cabeça dos outros. Isso, à medida que foi caminhando, a mídia foi se desenvolvendo, nós chegamos no que temos hoje no Pokémon GO. Que é você ter quase que real ali o boneco do teu lado. Eu até comentava outro dia assim, eu jamais imaginava quando eu era criança o Pernalonga andando comigo. Meus filhos, eles andam atrás do Pokémon. Se nós, educadores, se nós não nos atualizarmos, se a gente não permitir que a tecnologia, que essas crianças estão expostas, ela entre na escola, a gente vai ser distante deles. E eles não vão aprender conosco. É uma questão de negociação. Há elementos da escola, do saber escolarizado, que precisa de silêncio, precisa de exposição, mas você precisa trazer os elementos dinâmicos que a multimídia tem hoje. Então, não pode existir escola que não permita que o tablet esteja lá, que se use um data show, que a televisão esteja presente, que o aluno fotografe, o aluno filme. Por quê? Papel, caneta e lousa e fala só por si não atingem mais. Como que eu vou competir com um computador que as coisas quase saem de dentro dele, né? Com um filme 4D que a criança vai assistir no fim de semana e eu falando durante 4 horas na segunda-feira, ele não vai me ouvir mesmo? Nunca! Nunca! Mas ele vai me ouvir, primeiro, se a minha fala se conectar com a dele, se ele me admirar como alguém que sabe, que tem o que ensinar, porque não existe aprender sem admiração. Primeiro a gente aprende com os pais. Né? Normalmente a relação com a família é de admiração. Então essa questão afetiva tem que acontecer e ela está hoje em dia ligada a esse repertório da criança de conexão com a tecnologia. Se a gente não permite que ela entre na escola, a escola será um saco. A escola é chata. O professor só me cerceia, só fala que o que eu gosto não serve. Então o que a gente faz com o Pokémon GO? A escola tem Wi-Fi. Tira o Wi-Fi, dá um passo atrás? Não. A gente regra. Pode ser na entrada, pode ser no recreio, pode ser na saída, não pode ser na aula. Burlam. Eu burlava, um burlou. Cada um no seu momento tecnológico. Eles burlam hoje. E o nosso papel de educador é ir em cima do que está fazendo de errado, como a mãe e o pai fazem. Então, o Pokémon GO está lá na escola. O que a gente faz? Não vai andar na rua, a gente instrui. Não vai andar na rua despercebido, que vai perder o seu celular. Não vai atravessar a rua olhando o Pokémon GO que você é atropelado.
Né? Não vai se viciar no Pokémon GO, tem outras coisas para fazer também. Mas não vou falar assim, Pokémon GO é horroroso, sem graça, que quando meu filho me mostra, eu me divirto também. Né? E na verdade é isso que a gente tem que trazer para a escola, é um professor vivo, conectado, e que seja uma referência de saber. É importantíssimo a gente trazer o conhecimento para eles confiarem no nosso conhecimento, mas conectado ao que está no mundo, senão essas crianças e jovens se afastam da gente. Essa daí é uma sacada muito inteligente, porque a partir do momento que você está sempre perto e mostrando que está perto e sabendo o que está acontecendo com eles, eles estão mais perto de você. Eu quero agradecer o apoio da Clínica Odontológica Beauty Smile, por estar sempre aqui com a gente, apoiando o programa, apoiando o Plano B. É uma clínica odontológica que cuida do sorriso, principalmente dos sorrisos dos artistas. Sorria como os artistas na Beauty Smile. Bom, você me falou que você tem filhos, né? Sim. Quantos filhos você tem? Tenho 4. Olha, que beleza. Você exerce com seus 4 filhos tudo aquilo que você exerce na escola com seus alunos? É assim, eu casei com a minha esposa era viúva, então ela já veio com 2 filhos, que hoje são adultos. E eu era coordenador do colégio deles. Então a menina, ela desde pequena esteve sob minha orientação pedagógica e depois como minha filha. Minha esposa é professora também. Aí nós adotamos 2. Os meus meninos têm 12 e 13 anos. Eu sou coordenador deles desde que eles nasceram. Então eu trabalho, assim, eles são, vamos dizer, submetidos à pedagogia que eu encaminho. E em casa a estimulação é essa, né? Ampliar repertório. Eles têm acesso à tecnologia, como eles são estimulados na bicicleta, então a questão física é importante, a intelectual é importante. Eles estão conectados no mundo, eles não têm um pai estudioso que quer que a criança desde pequenininha só fique conectada no saber institucionalizado, porque o diferencial não é só o saber da instituição, é o conhecimento geral, né? E meus filhos, eu acho que eles estão felizes com esse encaminhamento. Que legal. Você teve a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil. Sim. O que você aprendeu lá fora e o que você aprendeu lá fora você consegue praticar aqui, apesar da cultura ser diferente? Então, eu fui para a Inglaterra, o próprio Colégio Cantareira me enviou para observar o sistema de ensino deles. A Inglaterra tem um sistema aqui no Brasil que vai adotar, que é o currículo nacional fechado, né? Que eles oferecem lá um documento, você pode ter uma mobilidade, mas tem um mínimo necessário que todos têm que trabalhar, que no Brasil não existe. As pessoas acreditam que existe, mas não existe. Existe um parâmetro curricular, que é muito mais aberto. E o que eu vi na Inglaterra? Eu fui para Londres, para uma escola, uma cidade pequena chamada Hereford. Eu visitei escolas do interiorzão, que tem os mesmos recursos tecnológicos que tem em Londres. Então as crianças de uma comunidade menos metropolitana tem lousa digital bem utilizada, eles têm acesso à internet na escola, eles trabalham com materiais matemáticos de manipulação que a gente tem aqui no Brasil muito e é subutilizado, né? Poucas escolas adotam trabalhar com esses materiais. E algumas práticas que eu gostei, por exemplo, assembleia escolar. Aqui no Brasil, eu conheci a assembleia de algumas escolas e não me agradava a condução, né? Uma assembleia escolar em que era uma bronca geral, né? Juntar todo mundo para dar bronca, não era o meu perfil. Lá eu encontrei uma coisa que tinha os dois lados. Eles são muito severos lá, né? As crianças lá mal respiram, mas são felizes mal respirando, porque é uma contrapartida. Cultural, né? Porque eles têm os momentos que eles podem se expressar, então é cultural. Seria mais ou menos o que era com a gente há 40 anos atrás. A gente não reclamava do professor querer a gente quieto. Só que a cultura... Comportamento padrão. E aí nas assembleias lá existe toda uma questão meritocrática de apontar as classes que fizeram na feira, apareceu um trabalho legal, que eu achei super supimpa, e tem a parte de dar bronca coletiva que eu não acho legal. Eu acho que isso é para trabalhar no miúdo, né? Aí nós colocamos no Cantareira a assembleia mensal por 3 segmentos, Fundamental 1, uma de Fundamental 2, uma de ensino médio, até porque as faixas etárias têm anseios diferentes. A gente dá voz aos alunos, aos professores. É um momento mensal, a gente se encontra no auditório e que lá
eu trago, depois de conversar com as pessoas, eu coleto pareceres sobre os eventos que nós tivemos para fazer uma avaliação, já falo dos novos eventos que vamos ter para estimulá-los e damos voz a eles para eles darem o parecer deles. Então é um momento que os alunos ficam muito satisfeitos. Tem os alunos que exageram, eles têm ideia das assembleias metalúrgicas, que é o que eles veem, né, de classe. Então uns ficam bravos, falam, não precisa ficar bravo, pode falar o que você acha que a gente vai ouvir e a gente vai responder. E isso mais os jovens, né? As crianças curtem muito, então esse elemento eu trouxe. Lá eles fazem muita aula externa, porque lá, para você ir da escola no bosque, não é perigoso, né? Aqui, o meu colégio é perto do Horto Florestal. A gente tem idas ao Horto, mas não com que é um parque, né? Não como lá eles fazem muito frequentemente. Então, essas saídas culturais, de ir a museu, a gente tem tradição no Brasil uma vez por segmento, por período, né? Por semestre, por trimestre. E na Europa eles fazem muito, eles vão mensalmente para uma saída. Isso ajuda muito, né? É uma didática que eu acho que funciona muito, porque eles estão vivenciando algumas situações que estão aprendendo também. Isso multiplica, porque em outros países as famílias fazem isso. Então quando a criança vai, ela tem repertório de interpretar quadro, de ter postura. Nossas crianças brasileiras, como as famílias, a grande parte das famílias não tem hábito de visitar museu, então a escola tem que fazer esse papel formativo, né? Porque aí eles vão crescer dando hábito para os deles, né? Para os filhos deles. E tem que começar da escola, né? Esse tipo de informação. Essa questão da internet, que hoje em dia as crianças já vão para a escola com o celular, a internet... eu fiz até uma matéria sobre isso, sobre o vício da internet no mundo jovem, né? Eles estão muito dependentes da internet. O fato de vocês usarem a internet lá, você acha que existe essa liberdade que eles têm dentro da escola? Existe um facilitador por essa liberdade, por eles terem essa liberdade lá? Vamos ver se você consegue entender minha pergunta. Existe um facilitador para que esse anseio tão constante da internet, existem lá os trabalhos que são feitos na internet, isso daí ameniza esse fogo, essa vontade de querer usar a internet, porque tem criança que às vezes sai na hora do recreio e tá lá, né? Ou tá jogando Pokémon, outra... Então, atividades que saciam um pouco essa vontade. Porque na verdade as atividades pedagógicas é um uso da internet que eles não têm, é escolar, a gente ensina. Então ensinar a pesquisar, a refinar uma pesquisa. O dicionário hoje eles usam lá no Fundamental 1, nunca mais. Eles não carregam o dicionário, porque eles aprendem a usar os dicionários online. Então, já que tem que usar online, vamos ensinar a usar os melhores. Exatamente. Porque não vai pegar sempre a Wikipédia, que qualquer um pode colocar uma informação, que ela é uma enciclopédia aberta, que não corresponda. Então a gente trabalha com isso e a gente coíbe o uso das redes sociais. Dentro do maquinário da escola eles não podem usar. Nos aparelhos deles a gente procura... com orientadoras educacionais, com a psicóloga, elas rodam nos horários que estão livres para introduzir essa molecada uns com os outros. Então, se tem um lá muito introjetado que nunca está falando com ninguém, certamente vai se conversar com ele para procurar inseri-lo. Mas isso concorre, né? Porque tem o professor, porque hoje os professores de 24, 25 anos, que alguns já são até pós-graduados, se formou com 21, fez uma pós, eu falo para eles, para mim o polegar opositor servia para pinça. Hoje é para digitar. Eu não consigo, porque o meu polegar opositor é para segurar coisas. Desse povo que nasceu no tempo para cá, eles digitam, eles têm um uso tão diferenciado. Eu falo para eles assim, a médio prazo vai mudar o formato da mão da gente. Mas daqui a pouco vai mudar mesmo. Mas eu acho bacana isso, já que é necessário usar a internet, vamos ensinar a usar a internet. Porque a criança, o adolescente hoje, às vezes vai falar assim, precisa fazer uma pesquisa. Na nossa época, a gente tinha enciclopédia, né? Tirava aqueles livros pesados, saía correndo lá em ordem alfabética. Era uma coisa muito mais complicada, hoje é muito mais fácil. Mas tem uns que tem tanta preguiça de entrar na internet para fazer essas próprias pesquisas, que a escola ensinando, olha, já que você vai ter que usar a internet, então vamos usar a internet da maneira adequada, de uma maneira, né, pedagógica, por exemplo, didática. a gente coloca para os alunos assim, tem que ter 3 sites na bibliografia.
3 obras, né? Pode ser 1 livro, 2 livros, 3 livros, ou 3 sites. Tem que ler, não dá só para colar e copiar, porque a gente afere rápido. Jogou no Google, já sabe que copiou. Então, se você tá vendo, galerinha? Olha lá, ó, fica esperto. Estabelece 3 sites, é obrigado a ler. A conclusão é pessoal. Pessoal e manuscrita. O trabalho pode ser todo digitado. Então, baixou de lá e formatou a letra. Vamos enganar o professor. Mas a conclusão tem que ser pessoal. Isso a gente faz desde o 6º ano. Tem que ler. Tem que ler. Então, a gente junta a tecnologia e dribla o que é ruim para eles, a tecnologia. Quer enganar a gente, enganar eles. Se enganar a gente, eles não vão enganar. Muito bacana. Olha, eu quero agradecer muito a sua presença, Gilson. Foi muito bacana. Eu acho que ajudou bastante o pessoal que está assistindo a gente. Quem tem mãe, eu acho que essa questão de olhar para o filho com outros olhos é super importante, principalmente a mãe que trabalha muito, às vezes não tem tanto contato com o filho, e escutar um feedback da escola, como é que o seu filho está. Não dá para chegar e avaliar, falar, não, meu filho não tem nada, meu filho, sabe? Não dá, porque se a escola chega com um histórico, com uma avaliação, eu acho muito bacana você olhar. E se por acaso o seu filho não se enquadra naquele perfil, naquela escola, é muito importante colocar essa criança, sabe? Porque depois a criança começa a entrar em sofrimento, não é verdade? É claro. E é muito importante adaptar essa criança num espaço em que seja a cara dela. Inclusive a nossa escola, o meu trabalho, a gente faz uma indicação quando dentro da nossa escola a criança não está dentro. Um adolescente, por exemplo, que não consegue mais ter grupo e ele está num momento de crise, a gente, olha, não, é momento de você levar para um outro ambiente, ou para ele dar valor a esse grupo que ele está rejeitando, ou para ele encontrar o grupo novo que ele precisa. Exatamente. Né? Então a família e a escola, essa parceria, é essencial. É isso aí. Tá bom? Gilson, olha, muito obrigada pela sua agradeço. presença, muito obrigada pelo conteúdo, pelas informações que você trouxe aqui pra gente, foi de extrema valia. Tá bom? Muito obrigado. Espero outras vezes estar com você. Se Deus quiser, vamos sim, gente. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês e Plano B, até a semana que vem.